Ostra feliz nunca vai produzir uma pérola, já dizia Rubem Alves. Quem nunca foi machucado por alguém? Quem nunca sofreu um revés tão grande na vida que achou que a vida não tinha mais saída, a gente já não tinha mais para onde ir? Quem nunca foi ofendido de tal maneira que achou que nunca ia poder recuperar a sua honra, a sua dignidade, poderia levantar de novo a cabeça? Quem nunca sofreu uma ofensa tão grave que jamais esqueceu a ofensa que sofreu? O rancor e a vingança alimentam obras ficcionais há anos. Peças de teatros, livros, filmes, novelas, todos eles tentam de algum jeito contar a história de alguém que foi ofendido e que passa a vida a tramar um modo de se vingar e ir à desforra daquele que lhe ofendeu. I will find you, and I will kill you. Geralmente, nesses filmes, a vingança acontece sempre no último ato, no último momento, como uma verdadeira explosão de alegria ao ver quem ofendeu finalmente ser derrotado. E a gente se delicia com isso como a gente come bolo de cenoura coberto com chocolate. A gente chega a se lambuzar com o sabor que a vingança pode trazer. Geralmente, quando a gente sofre algum tipo de mal por conta de alguém, é comum a gente ficar ali tramando a mais doce e elaborada vingança. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Tem gente que perde o sono, tem gente que até sonha com a vingança, mas antes do seu Madruga dizer que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, a sabedoria divina já nos alertava sobre os males do rancor e do sentimento vingativo. O livro do Eclesiástico, que está na primeira leitura, é um livro chamado sapiencial e foi direcionado para os jovens. Em qual contexto? Da invasão cultural grega. Quando os gregos chegaram, trouxeram consigo toda uma revolução cultural e os antigos de Israel estavam vendo a juventude vender os seus valores, valores extremamente importantes, os valores morais, à cultura grega. Portanto, o livro do Eclesiástico é para alertar essa juventude dos verdadeiros valores de sua cultura, fazendo então com que eles não se percam nesta novidade que era a invasão cultural grega. Ao falar que a verdadeira sabedoria não consiste em se deixar levar pela raiva, pelo rancor, pela vingança, o autor do livro do Eclesiástico não fala tão somente para os jovens daquele tempo. Ele fala também para nós, cristãos de nosso tempo. Não podemos deixar que a raiva, a vingança, que o rancor tome conta de nossos corações. É preciso a gente se atentar a isso. O cristianismo não combina com sentimentos de raiva, de vingança, de rancor, de morte. É impossível pensar num cristianismo que ache que a morte seja algo normal, ou mais ainda, que tirar a vida de alguém seja uma atitude plausível. Tão parecida quanto a cultura grega que invadiu o judaísmo e tirava os seus valores, a cultura de morte também vem tomando conta do nosso coração. E às vezes, em nome de Cristo, nós estamos achando normal matar alguém, nós estamos encontrando desculpas para termos atitudes violentas. Nós não somos gente de vingança, nós não pagamos o mal com o mal. Isso não é da índole cristã, não pode ser da nossa índole enquanto seres humanos, menos ainda da índole de irmãos. Afinal, somos filhos do mesmo Pai e não podemos desejar a nenhum irmão, por mais difícil que ele seja, algo que não seja a vida e a vida em plenitude. Aliás, o Papa Bento XVI dizia que ser cristão no nosso tempo é nadar contra a corrente. Já pensou se a gente prestasse também atenção no que diz Bento XVI em relação a isso? Em que todo mundo grita violência, a gente grite paz. Em que todo mundo diga que a morte é a solução, a gente defenda todas as vidas? De fato, Bento XVI está certo. Ser cristão hoje em dia é nadar contra a correnteza. Continue a nadar, continue a nadar. E o livro do Eclesiástico puxa a nossa orelha em relação a este comportamento violento que nós temos hoje em dia. Observe a sabedoria da palavra de Deus e compare com a sua vida. O que te dá paz? Perdoar alguém ou guardar o rancor?
O que te dá um sono tranquilo? Saber que o mal que o outro lhe fez não lhe afeta mais ou ficar ali remoendo no seu coração o mal que te fizeram, prometendo dar o troco? Há um provérbio judaico que diz que a melhor vingança que alguém pode ter é viver uma vida boa. A melhor vingança que a gente pode dar a quem nos ofendeu é mostrar que essa ofensa não é maior que o seu perdão, não é maior que o seu amor, não é maior que a capacidade de coração que você tem em estender a mão e dizer: nada disso me afeta, eu também quero o seu bem. Repito, a melhor vingança que a gente pode dar a alguém que nos faz mal é viver uma vida em paz, uma vida feliz. Até porque, como dizem aqueles memes da internet, ter rancor de alguém é como guardar uma brasa ardente na mão, esperando a pessoa que te ofendeu para você empurrar no peito. Só que essa pessoa nem sempre cruza o seu caminho, aliás, quase sempre nem participa da sua vida. E o prejudicado e a prejudicada é você. Não vale a pena guardar rancor. Guardar rancor só tira sono. Guardar rancor só deixa a gente mal. Guardar rancor pode dar até gastrite. A sabedoria divina tenta nos lembrar a todo momento que o perdão é fundamental para vivermos uma vida em paz e feliz. E aqui entra o Rubem Alves que eu falei para vocês lá no começo do programa. Ostra feliz não faz pérola significa, antes de tudo, a capacidade que a gente tem de transformar uma ofensa que nos fizeram em algo bom. Uma ostra produz uma pérola a partir do momento em que ela é ferida. Quando um corpo estranho entra nessa ostra, ela vai trabalhando aquele machucado, aquela ferida e transforma aquilo que é ruim em algo bom. A dinâmica do perdão não é diferente de alguém que tem uma alma ferida. Às vezes a ferida é profunda, às vezes a ferida é superficial, mas ainda assim é uma ferida. A questão é como vamos agir em relação a essa ferida que nos fizeram. Vamos continuar futucando, vamos continuar remoendo, vamos continuar nos machucando e nos mutilando, ou vamos pedir a graça de Deus para que a gente consiga sublimar tudo isso, passar por cima de tudo isso e nos curarmos com a graça do Senhor, de modo que possamos transformar a ofensa em perdão, a dor em alegria, transformar uma ferida em pérolas. E quando Pedro pergunta a Jesus qual o limite do perdão, não é que ele está querendo estabelecer este limite. Primeiro de tudo, Pedro sabe que existe na lei talmúdica o número 7 como um indicador de perfeição. Porque fala-se, olha, ninguém tem sangue de barata, a gente tem que ter um limite para deixar de ser besta. E aí então Pedro pergunta, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? A resposta de Jesus é radical. Aliás, como sempre, Jesus aumenta a barra. Não, Pedro, você tem que perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 indica um número muito maior do que a perfeição que o próprio 7 indica. O cristão precisa ser perfeito e superlativo, super perfeito em perdoar. Aliás, essa deve ser a nossa maior característica. Somos gente do perdão e não da vingança. Somos gente do amor e não do ódio. Somos gente da concórdia e não da treta. Afinal de contas, para que guardar tanta raiva no coração, meu Deus do céu? Como eu disse, a gente já vai ter gastrite, vai dar caspa, cabelo branco. Bom, os meus são pela idade, eu não guardo o rancor de ninguém, prefiro viver em paz. Em seguida, Jesus conta uma parábola cheia de hipérboles, cheia de exageros para mostrar justamente o quão grande é a misericórdia de Deus. Ele fala de um homem que deve 10.000 talentos a um governante. 10.000 talentos. Está na casa de milhões de reais, corrigindo também a inflação e a desvalorização da nossa moeda nesse tempo. O rei, o governante, em troca da dívida, iria tirar tudo desse homem, propriedades, até a família, e esse homem então clama ao rei misericórdia e encontra desse rei misericórdia. Imagina, de repente, a gente contrair uma dívida de milhões e ser perdoado assim, com uma benevolência enorme. Não acontece com os nossos pecados, eles são pesados e duros, mas se nos arrependemos, Deus estende sua mão e nos perdoa como sempre.
Depois, na mesma parábola, aquele homem que foi perdoado encontra alguém que lhe deve, uma quantia muito mais irrisória. E qual é a sua atitude? Ele é implacável com esse homem. Acabou de ser perdoado de uma dívida enorme, foi incapaz de perdoar uma dívida muito menor, foi incapaz de ser tão generoso quanto o rei e o governante foi com ele. Jesus aponta a dureza no coração daqueles que vivem suplicando o perdão divino, mas são incapazes de perdoar alguém. É curioso como a gente vive um cristianismo um pouco assim, de gente que é boa em pedir perdão, mas é ótima em apontar erros. Gente que é craque em pedir a misericórdia de Deus, mas é implacável com os erros dos outros. Preste atenção em todas as vezes que você reza o Pai Nosso no seu dia. Você diz a Deus: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se Deus fosse realmente nos perdoar na medida em que nós perdoamos, será que a gente estaria em paz com o nosso coração em relação ao perdão que Deus nos dá? Se essa relação fosse baseada no que você reza, sério mesmo que você acha que Deus iria lhe perdoar? Ostra feliz, que nunca foi ofendida e machucada, não é capaz de criar uma pérola. Ser humano que nunca ressignificou a ofensa que lhe fizeram, não é capaz de entender a dinâmica e a grandeza e a paz que o perdão pode oferecer. Para a gente ser santo, a gente precisa aprender a ressignificar a ofensa que nos fizeram. E o melhor remédio para a ofensa que nos fizeram é a gente experimentar de Deus a sua graça e, mais do que isso, experimentar a sua misericórdia, a capacidade que Deus tem de nos perdoar por nossos erros. A melhor vingança, portanto, é viver bem. Deixar para trás as ofensas que nos fizeram, o mal que nos fizeram, colocar uma pedra em cima e andar para frente. Olha, não há coisa melhor do que viver em paz. E não significa que a ofensa do outro não me atinge. É lógico que ela atinge. Todo mundo é sensível ao mal que os outros nos fazem. A questão é o quanto conseguimos trabalhar isso. E o melhor jeito de trabalhar a ofensa e o mal que nos fizeram é, com a graça de Deus, sermos capazes de perdoar. Repito, a melhor vingança é vivermos bem. Com Deus a gente é maior do que qualquer ofensa que nos fizeram. 70 vezes 7. Cole esse número na geladeira, no espelho do banheiro e lembre que é essa dinâmica que o Senhor nos pede, que sejamos capazes de perdoar generosamente como Deus nos perdoa generosamente. Que Deus nos conceda uma semana repleta de paz, de perdão, de sossego e de alegria. Ostra que não foi ofendida não faz pérola, e a gente só é capaz de gerar uma pérola se a gente trabalha, ressignifica a ofensa que nos fizeram. Que Deus nos ajude nessa jornada. Boa semana, fique bem, até mais.